pessoal, mais uma vez, sou a professora Rosilene Rocha, estamos aqui para mais uma revisão. O assunto de hoje é de uma classe de palavras chamada pronomes. Já relembrei em outras aulas que são 10 as classes de palavras e pronomes é uma delas. Eu gosto de partir da análise da composição da palavra. Pronomes, por exemplo, ela é uma palavra composta. O pro vem do latim, que significa a favor. Por exemplo, eu farei uma campanha em prol da arrecadação de alimentos para as pessoas necessitadas. A palavra em prol vem do latim, quer dizer em favor. Nesse caso aqui, o pro está abreviado, pronome a favor do nome, que significa que o pronome está a favor do nome. De que maneira nós podemos compreender isso? O que quer dizer pronome? A favor do nome nesse sentido aqui, porque pronomes são palavras que servem para substituir o nome. E sempre este nome será um substantivo. O pronome substitui um substantivo. Nesse caso aqui, por exemplo, temos um exemplo com um nome. Maria foi ao parque cedo. Ela estava bem disposta. O pronome ajuda na construção de uma produção de textual quando você quer evitar a repetição de palavras. Neste caso aqui, Maria foi ao parque cedo para evitar que a pessoa repetisse a palavra, o nome Maria, usou o pronome ela, porque ela faz referência a Maria nesse contexto. Se eu fosse falar mais uma vez, Maria foi ao parque cedo, Maria estava bem disposta, fica totalmente desnecessário e o texto fica sem riqueza. Nesse caso aqui, o pronome ela faz referência direta com Maria, ou seja, ela é um pronome que substituiu o nome Maria. Mais adiante, temos aqui, é claro que os pronomes têm a sua classificação. Eles são classificados em pessoais no caso reto e oblíquo, relativos, possessivos, demonstrativos, interrogativos, pessoais de tratamento e reflexivo. É uma grande quantidade, uma gama de pronomes que nós podemos aprender a classificar, porque os pronomes estão na nossa língua, no nosso dia a dia. Olha, temos também os pronomes substantivos e adjetivos. Nesse caso aqui, pronome substantivo é aquele que é usado somente para substituir o substantivo. Então, quando o pronome ele é usado exclusivamente para substituir o substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. Por exemplo, a menina foi embora, ela foi embora. É com uma frase anterior. Maria foi ao parque cedo, ela estava bem disposta. Mudou somente o contexto aqui, que agora é uma menina. A menina foi embora, ela foi embora. Nesse caso, o pronome ele é substantivo, porque o pronome pessoal, ela, está sendo utilizado para substituir o nome. Tanto a menina, que é o nome, quanto a palavra Maria também é um nome. Então, nesses casos aqui, ela é um pronome pessoal e está substituindo o substantivo, portanto, pronome substantivo. Importante lembrar que em gramática funciona da seguinte maneira: os assuntos que você estuda ao longo da trajetória escolar precisa que se tenha conhecimento prévio. Nesse caso aqui, quando eu falo a palavra substantivo, eu preciso que você saiba reconhecer o substantivo. Por isso, vou relembrar. Substantivo é a classe de palavras que dá nome às coisas, aos seres animados e inanimados. Por exemplo, cadeira é o nome de uma coisa. Cadeira é um ser inanimado, ou seja, não possui vida. Mas se eu disser Rosilene, por exemplo, Rosilene já é o nome de uma pessoa
que é um ser animado, que possui vida. Se eu disser cachorro, gato, papagaio, passarinho, eu estou falando de seres animados que possuem vida. No geral, substantivo é a palavra que nomeia os seres. Se você olhar à sua volta, na sua sala de aula, no seu dia a dia, todas as coisas que você puder nomear, com certeza é um substantivo. Câmera é um substantivo, tela é um substantivo, notebook é um substantivo. Então, os substantivos estão à nossa volta. Só para compreender o que é substantivo, porque aqui, pronome substantivo é aquele que é usado somente para substituir o substantivo. Por isso que nós precisamos primeiro saber o que é substantivo. Pois bem, a menina foi embora, ela foi embora. Menina é o substantivo. Logo, se ela é um pronome, está substituindo a menina, pronome é substantivo. Também temos pronome adjetivo. O pronome adjetivo serve para modificar ou alterar um substantivo. Praticamente a mesma relação que eu fiz com o pronome substantivo. Para entender o que é pronome adjetivo, é preciso saber o que é adjetivo. Vamos relembrar? Adjetivo é a classe de palavras que especifica, que qualifica o substantivo. Eu tenho vários substantivos aqui na minha sala, por exemplo. Tenho almofada, tenho letras na parede. E se eu disser, ali tem uma almofada amarelinha. Por gentileza, assistente, me dê uma almofada, por favor. Vou explicar para vocês a palavra, o que é adjetivo, para conceituar pronome adjetivo. Temos aqui uma almofada. A almofada é o nome de uma coisa, portanto, é um substantivo. Agora, se eu for trazer uma qualidade, uma característica para essa almofada, a almofada fofa, a almofada cheirosa. As palavras fofa e cheirosa estão qualificando a palavra almofada. Logo, cheirosa e fofa são adjetivos, ok? Pronome adjetivo, no caso, serve para modificar ou alterar um substantivo. Obrigada, assistente. Vamos lá, temos um exemplo aqui. A minha casa está limpa. Esta ação foi ótima. Verifiquemos aqui a palavra minha casa, esta ação, por exemplo, estão de outra cor aqui, estão na cor lilás. A palavra minha casa é um substantivo. Quando eu digo esta ação foi ótima, estou dizendo que o ato de limpar a casa, da casa está limpa, foi ótima. Nesse caso aqui, eu estou usando o pronome adjetivo, que é esta, para modificar ou alterar o substantivo minha casa. Esta ação foi ótima, se refere à minha casa, a ação de limpar a casa. Então aí, o pronome adjetivo está cumprindo a função de modificar um substantivo, que é minha casa. Esta ação foi ótima. A seguir, temos os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais nós conhecemos ali no primário. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São esses pronomes pessoais que são do caso reto. Temos aqui, os pronomes pessoais são aqueles que se referem especificamente a seres, ou seja, seres animados ou inanimados. Ricardo ainda não chegou, ele está na casa de Rita. Ricardo é o nome, é o ser animado. Ele aqui está substituindo a palavra Ricardo. O pronome cumpre essa função. Ele está a favor do substantivo, ele está a favor do nome. Ele pode substituir o nome perfeitamente bem. Para não dizer Ricardo ainda não chegou, Ricardo está na casa de Rita, fica repetitivo, não há necessidade. E no texto narrativo, por exemplo, a gente costuma fazer uso do pronome pessoal para poder trazer riqueza no texto e evitar repetições. Ricardo ainda não chegou, ele está na casa de Rita, porque quem entende no contexto, ele faz referência a Ricardo. Pois bem, temos aqui mais uma frase para ser analisada. Os professores nos orientaram corretamente. Nesse caso aqui, eu trouxe o pronome pessoal do caso oblíquo. Vocês vão ver uma tabela mais a seguir.
O nos aqui refere-se ao grupo de pessoas, está na forma aqui oblíqua. Os professores nos orientaram corretamente. Nos refere-se a pessoas e é um pronome pessoal, do caso oblíquo. Pois bem, os pronomes pessoais são divididos entre pessoais do caso reto, como eu disse, e pessoais do caso oblíquo. Em toda situação, eles poderão substituir os nomes e indicar as pessoas do discurso, da fala. Pois bem, temos aqui um exemplo. Os pronomes que substituem os nomes e seres, que em uma frase executa alguma ação. Vamos lá ver aqui. Clara amou Tiago. Ela amou muito. Clara é o substantivo. Ela é o pronome. Para não repetir a palavra Clara, foi feito o uso do pronome ela, que faz referência a Clara. Na lista podemos ter os pronomes no singular e no plural. Primeira, segunda, terceira pessoa. Singular eu, plural nós. Segunda pessoa tu no singular. No plural fica vós. Terceira pessoa ele, no plural fica eles. Nesse caso aqui é interessante perceber a correspondência. Eu equivale a nós, tu equivale a vós, ele equivale a eles. São esses pronomes pessoais da nossa língua. A depender da região, geralmente os falantes não usam o tu. Em nossa cidade, por exemplo, Teixeira de Freitas, não é comum usar o tu. Podemos ver o tu em textos literários que não sejam no nosso dia a dia. Nós não usamos o tu na nossa região. Nós fazemos a alternância, usamos o você para se referir ao tu. Todavia, o pronome tu é o que é o pronome pessoal, nesse caso aqui, na norma culta padrão. E o vós, que faz referência ao tu também, que também no dia a dia nós quase não usamos o vós. Então, é uma questão de prática realmente desses pronomes aí. Entendemos na gramática, mas não usamos tanto no dia a dia. Pronomes pessoais oblíquos. Os oblíquos, eles têm essas diferenças aqui, porque temos os exemplos. São os pronomes utilizados para indicar pessoas do discurso. No caso aqui, ele indica quem são as pessoas do discurso que recebem alguma ação. Ao contrário dos pronomes pessoais retos que praticam uma ação, quando disse lá que Maria, por exemplo, Maria está na sala, ela foi ao banheiro, por exemplo. Quem está o tempo todo praticando a ação é Maria, de estar na sala e de ter ido ao banheiro. Nesse caso aqui, está mostrando o seguinte, que os pronomes pessoais oblíquos, no discurso, eles indicam pessoas na fala que recebem alguma ação e não que praticam. Temos aqui, Laura falou comigo sobre o acidente. Laura falou comigo sobre o acidente. Laura falou, Laura é um sujeito, aqui temos o verbo. Agora a referência, comigo, refere-se a uma pessoa. Nesse caso, está indicando a pessoa do discurso que recebe alguma ação. Ou seja, comigo aqui, que é um pronome oblíquo, refere-se a alguém que sofreu ação, porque foi Laura que falou com alguém, e não o contrário. Para compreender melhor, olha aqui, Antônio entregou a ti o discurso. Quem sofreu a ação? Foi o pronome oblíquo ti, porque ele recebeu o discurso. Quem praticou a ação? O Antônio que entregou. Então, o pronome oblíquo, ele sempre estará a sofrer uma ação, receber uma ação, como está escrito aqui. É fácil compreender nesse sentido. Refere-se a pessoas no discurso, nesse caso, a quem recebe a ação. Temos aqui, Tiago viu a caneta. Por exemplo, Tiago viu a caneta. Para que não repita, ele comprou a caneta. Eu posso fazer uso no pronome oblíquo a. Ele comprou-a, porque faz referência à caneta. Aprender a utilizar os pronomes oblíquos traz muita riqueza para o texto.
porque alguém que faz uso dos pronomes oblíquos consegue evitar que se tenha repetições no texto. Tiago viu a caneta, ele comprou-a. Tiago matou João, ele matou-o, por exemplo. É uma expressão aqui que refere-se o a uma pessoa. É um contexto, podemos dizer, Tiago matou João de rir, por exemplo. Trazer uma outra análise, né, interpretação para o contexto aqui. Tiago matou João de rir. Ele matou com o ifzinho na frente e o o, que refere-se a uma pessoa. Temos aqui o pronome reto executa a ação. O pronome oblíquo recebe ação. Em suma é isso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles praticam a ação e os pronomes oblíquos recebem ação. Temos aqui então, olha, são pronomes sem uma sílaba tônica, além de serem usados sem nenhuma preposição. Vamos relembrar o que é preposição? Preposição é uma classe de palavras que une outras palavras numa frase. Se eu disser, por exemplo, eu gosto muito de açaí, realmente. Eu posso dizer, eu gosto de açaí. Eu, pronome, gosto, verbo, de, preposição, açaí, substantivo. A palavra de, ela faz a união do verbo gosto com açaí. Eu gosto de açaí. De é uma preposição, porque ele une a palavra gosto com açaí. Sem a palavra de, ficaria eu gosto de açaí, incoerente na nossa fala. Então, a preposição é a palavra que une palavras numa frase. São exemplos de preposição. De, que é de, mas é dó, da, na, em, com. São várias as preposições. Eu sugiro que vocês possam dar uma revisitada em outros assuntos para lembrar sobre preposição, porque, como eu disse, a gramática ela está quase que sempre retomando assuntos anteriores para poder avançar. Temos aqui, primeira pessoa do singular, mi, no plural, nos. Segunda pessoa no singular, ti, no plural, vos. Terceira pessoa no singular, o, a, li, si. E plural, os, as, lis, si. Importantíssimo lembrar que a gramática não pode ser analisada descontextualizada. É importante porque, por exemplo, nesse caso aqui, em que o o e que o a é um pronome oblíquo, nós temos um contexto. Temos o if na frente, inclusive. Comprou-a, matou-o, por exemplo. Temos o if na frente. Então, o o, a, o, li, o, si são pronomes oblíquos. Mas se eu falar, por exemplo, a caneta é amarela, o pincel é preto, o o, que é esse mesmo o que está aqui representado graficamente, ele aqui na minha frase é um artigo. Nesse caso aqui, ele é um pronome oblíquo. É importante fazer essa diferenciação de não analisar a palavra isoladamente, ela precisa do contexto. Na sequência, no plural, os, as, li, si. Essa tabela seria interessante fixar, olhá-la e memorizar os pronomes oblíquos. Mi, ti, o, a, li, si, nós, vós, os, as, li, si. Tá bom, pessoal? Para lembrar mais uma vez, sempre que for analisar dentro do contexto. Temos também os pronomes oblíquos tônicos. Tônicos quer dizer que a sílaba é forte, a pronúncia é forte. Não precisa ser necessariamente acentuado para ser tônico. Basta ser a sílaba mais forte. Temos aqui primeira, segunda, terceira pessoa no singular. No singular, mi, comigo. No plural, conosco. Segunda pessoa, ti, contigo. Plural, convosco. Terceira pessoa, si, consigo. Plural, si, consigo. Nesse caso aqui não há diferença. Não há variação para plural. Mim, comigo. O mim aqui eu gostaria de chamar a atenção para ele. O
me, ele está muito presente na nossa fala e às vezes de maneira errada, perante a norma culta padrão. Eu vou comprar um sorvete para me chupar, por exemplo. Para me chupar. Me não conjuga verbo. Nesse caso aí, sempre que você for colocar o me diante de um verbo, você precisa trocar para eu. Nesse caso, vou comprar um sorvete para eu tomar. Porque eu conjuga verbo, me não conjuga verbo. É diferente se eu disser, por gentileza, traz um copo d'água para mim. Por exemplo, eu falei, ponto final, traz um copo d'água para mim. Ótimo. Agora, se eu fosse colocar, traz um copo d'água para mim beber, pronto, professora Rose. Aí eu estou indo de contra a norma culta padrão, um erro de gramática. Se eu disser somente, traz um copo d'água para eu beber, tá ótimo. Traz um copo d'água para mim, ponto, ótimo. Agora, para mim beber, acrescentar o verbo beber já ficou errado. Então, a gramática precisa ser analisada o contexto. É a partir do contexto que a gente consegue analisar, classificar e dar a função da palavra. Só trouxe essa questão aqui porque geralmente na fala o me costuma estar muito presente e sempre que acontecer é preciso analisar com atenção, fazer a troca pelo pronome eu, porque eu conjuga verbo, me não conjuga verbo. É claro que só no caso de frases que termina com me, como eu disse, traz um copo d'água para mim, por exemplo. Temos aqui uma pequena atividade oral para fazer com vocês. Eu posso colocar entre eu e você não há nada, entre mim e você não há nada, entre eu e tu não há nada, entre eu e ti não há nada, entre mim e ti não há nada. Todas essas formas aqui são possíveis aplicar nessas lacunas. Só para lembrar aqui, eu, pronome pessoal, me, pronome oblíquo, eu, pronome pessoal, tu, pronome pessoal, o ti, já que já é pronome oblíquo, o ti também é pronome oblíquo. Para entender essas referências aqui, inclusive, lembrar que os pronomes pessoais praticam ação e os pronomes oblíquos, no caso, eles são chamados na conversa para sofrer uma ação. Nesse caso aqui, entre eu e você não há nada. Perfeito, eu e você. Agora, entre mim e você não há nada, o mim já é um pronome pessoal oblíquo que traz a outra pessoa para o discurso, que é você. Então, analisando essas questões aqui, é possível que possamos preencher as lacunas de várias formas que está equivalente. Uma dica para vocês acerca da gramática dos pronomes oblíquos: nas suas produções de texto, comecem a adotar o uso desses pronomes, porque é a partir da escrita e da leitura que a gramática realmente se solidifica na nossa memória. É importante aprender regra gramatical, é importantíssimo aprender regra gramatical, mas a leitura e a escrita, elas solidificam a gramática, porque você aprende através da própria escrita e não somente através da regra. Dentro do pronome lhe, há a preposição para. Vocês sabiam? Falei nesse instante que de, para, em, com são preposições. Nesse caso aqui, vamos descobrir como é que dentro do pronome oblíquo lhe existe a preposição para. Pamela entregou para Maria. Pamela é um substantivo próprio, é um nome de pessoas. Entregou é um verbo. Para é uma preposição, Maria também é um substantivo próprio. Ao invés de dizer desta maneira, Pamela entregou para Maria, eu posso fazer o uso de dois pronomes. Um pronome pessoal do caso reto e um pronome oblíquo. Ela substitui a palavra Pamela, substitui o nome Pamela, e o lhe substitui para Maria. Por isso que o lhe tem na composição a preposição para. Podemos fazer isso em qualquer frase. Ela entregou o lhe. O lhe traz o para.
embutido, mas não é dito. É porque aqui temos a expressão escrita, o completo, para Maria, ela entregou-lhe. É linda a gramática, gente. A gramática é linda, formidável. Saber que dentro do li, do pronome oblíquo, li, existe uma preposição na hora que a gente vai fazer, né, que podemos desmontar a frase aqui em questão. O pronome li pode se unir aos pronomes o ou a. Vamos lá? Temos aqui, Pamela entregou a caneta para João. A caneta é um substantivo. A caneta, nessa mudança aqui, ela entregou-lhe. Fica estranho pronunciar, mas na gramática normativa está perfeitamente correto. Não é entregou-lhe, é entregou-lhe. Inclusive, lembrar sobre a questão do gênero do substantivo, caneta é um substantivo do gênero feminino. Por isso que na mudança aqui, o li se une ao a para formar o lhá. Ela entregou-lhe. Mais uma vez, somente a prática garantirá a aprendizagem nessa explicação aqui. Pamela entregou o pacote para Maria. Temos aqui, como foi dito, o pronome li tendo a união com o o para fazer entregou-lhe. Pamela entregou-lhe. É estranho pronunciar, eu sei que é estranho pronunciar porque não está no nosso dia a dia, mas a gramática normativa está mostrando que há a junção do pronome oblíquo, li, mas o o. Pamela entregou-lhe. Essas adaptações, mais uma vez, eu sugiro que nas suas produções textuais, quando for construir discurso, conversas entre personagens, façam uso do pronome oblíquo, porque dessa maneira a gramática ela estará realmente tendo sentido, ao menos na sua escrita, já que na fala não temos tanto a necessidade ou não é dito de maneira cotidiana. Pois bem, Pamela entregou-lhe, acabei de explicar para vocês. Mais adiante, temos aqui maneiras de usar o pronome oblíquo. O Gustavo te bateu? O ti na frente do verbo, bateu. O Gustavo bateu em ti? Olha que interessante. Nessa situação aqui, ti não tem preposição na frente. Todavia, no bateu em ti já existe a preposição, porque diante do pronome oblíquo admite a preposição, nesse caso aqui do ti. Gustavo bateu em ti. Particularmente, eu acho muito bonito usar o pronome oblíquo ti. O Gustavo bateu em ti. Outra expressão. O Gustavo bateu em ti. Trouxe para ti todas as coisas. É bonito, eu acho bonito, não é na nossa cultura usar o ti, na nossa região. Particularmente eu acho bonito. Pronomes de tratamento. Vamos agora aos pronomes de tratamento. Esses pronomes são engraçados de aprender porque, geralmente, por exemplo, no nosso país nós não temos reis e rainhas, como na Inglaterra, para fazer uso do pronome de tratamento como majestade, por exemplo. Mas podemos aprender. Vejamos. São os pronomes utilizados para indicar um grau de respeitabilidade ou reverência, ou respeito em relação a uma pessoa específica. Vossa Santidade, o Papa chegou ontem em São Paulo. Vossa Santidade, que é o pronome de tratamento para fazer reverência ao Papa, é Vossa Santidade. Se por acaso o Papa viesse ao Brasil e eu tivesse um encontro com os estudantes aqui do CEV, vocês iriam dizer a ele: Vossa Santidade, o Papa, gostaria de participar conosco desta ceia ecumênica. Ecumênica tem associação de mais de uma religião. Então, nesse caso, que vocês iriam fazer uso do Vossa Santidade, que é direcionado ao Papa, é um pronome de tratamento para o Papa. Temos aqui você, senhor, senhora, vossa senhoria, para pessoas em geral. Vossa senhoria existe, não é de comum no nosso uso, mas existe na norma culta. Senhor, senhora é mais comum. Tem uma curiosidade interessante acerca de senhor e senhora.
Senhor, senhora. Senhor é o homem e a senhora é a mulher. Mas, por exemplo, em relação ao casamento, por exemplo, quando a mulher é solteira, ela é chamada de senhorita. Pode ter a idade que for, é senhorita. 70, 80 anos, nunca casou, é senhorita. Nós que no dia a dia, pela cultura, é comum chamar uma mulher mais velha de senhora, mas senhora é para a mulher que é casada, senhorita é para a mulher que é solteira. E o homem solteiro ou casado é senhor, não tem diferença. Então, para pessoas em geral, você, no caso, no dia a dia usamos muito senhor, senhora com nossos pais. Particularmente, eu refiro a minha mãe como senhora. Mãe, a senhora trouxe o que para o almoço? Por exemplo, pai, o senhor pode permitir que eu faça sopa de legumes hoje? Estou dizendo frases aleatórias aqui para contextualizar que senhor, senhora é muito comum em relação aos nossos pais, por exemplo, professor, professora. A depender também de como a pessoa, do discurso, da conversa, gostaria de ser tratada, obviamente. Eu, por exemplo, como professora, eu gosto muito do você, ou do meu nome mesmo. Mas o senhora traz um certo respeito. Professora, senhora, eu gosto de senhora também, mas admito você. Vamos lá. Temos aqui as referências. Vossa Santidade, nós fazemos uso diante do Papa. Vossa Alteza, diante de príncipes e princesas. Vossa Majestade, foi o caso que mencionei, nós vivemos num país em que não há presença de monarquia, que é quando há reis e rainhas. A Inglaterra tem a rainha Elizabeth. No caso, se a rainha Elizabeth viesse ao nosso país, nós iríamos nos referir a ela como Vossa Majestade. Vossa Majestade, a rainha da Inglaterra, por exemplo. Reis, rainhas. Temos aqui Vossa Excelência para juízes, presidentes. Vossa Magnificência para reitores. Vossa Excelência Reverendíssima para arcebispos. Aqui em relação à igreja, tanto a igreja católica apostólica romana quanto a igreja das reformas protestantes fazem uso das palavras arcebispo, porque existe, hierarquia dentro dos membros da igreja que conquistam algum tipo de título. Nesse caso aqui, Vossa Excelência Reverendíssima para arcebispos. Interessante dizer a vocês que quando vocês chegarem a cursar um curso, de graduação, por exemplo, na universidade, e você precisar protocolar um requerimento, escrever algo para a reitoria, na carta, no corpo do e-mail, que seja, você terá que fazer uso do pronome de tratamento. Vossa Magnificência, fulano de tal. É dessa maneira que se faz referência ao reitor. Reitor é aquele que assume o principal papel na gestão de uma universidade. É o reitor. Vossa Excelência para juízes presidentes. Vossa Excelência também é comum fazer uso para, por exemplo, temos como exemplo os que ocupam o legislativo na nossa cidade, os vereadores, por exemplo. Caso vocês tentem escrever uma carta para o vereador, irão fazer uso do Vossa Excelência para fazer referência a um vereador, por exemplo. Se fosse ao prefeito, ao presidente, ao juiz, é o mesmo pronome de tratamento. É importante fazer uso do pronome de tratamento porque ele marca justamente a formalidade da situação. A situação é formal, ou seja, precisa fazer uso da norma culta padrão, do pronome de tratamento específico. Vossa Reverendíssima para bispos, Vossa Eminência para cardeais. São esses pronomes de tratamento os mais utilizados. Nós temos também pronome depois do verbo. Nós havíamos visto o pronome antes do verbo. Agora, pronome depois do verbo, que chamamos de ênclise. É a junção do verbo definitivo. Lembrando que o verbo definitivo pode ser terminado em ar, ou ir, cantar, sofrer, partir, terminações ar, i, são as formas no definitivo dos verbos, mais o pronome oblíquo. Olha aqui nesse exemplo. Ela começará a vender amanhã.
A vender amanhã. Nesse caso aqui, vender está no infinitivo. Pode ser da maneira correta, que é assim: ela começará a vendê-la amanhã. A diferença aí é que colocamos o acento circunflexo diante do verbo. E pode ser também no começo de frases. Me diga agora a história. Por exemplo, que onde tem o xizinho, pessoal, só para deixar evidente, é a forma errada de escrever, e aqui com o xizinho a forma correta, sem o x a forma correta. Me diga agora a história. Me diga agora a história. Está errada, porque precisa fazer aqui uma ênclase, que é o pronome oblíquo após o verbo. Diga-me agora a história. É o mesmo caso do poeminha que eu citei do Oswald de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática. Mas o bom brasileiro diz, me dá um cigarro, para dizer a questão da fala. No caso do poeminha, fala me dá um cigarro, não está na norma culta padrão, e o dê-me um cigarro está na norma culta padrão, que é o mesmo desse exemplo aqui. Diga-me agora, quando acontece a ênclase, que é o pronome oblíquo depois do verbo. O verbo é diga-me, do verbo dizer. Também temos aqui o pronome oblíquo após as vírgulas. Veja o pacote. Ana e Clara comprem-no agora. Após as palavras som nasal de an, on, ans, en, ens, acrescentam-se n ao pronomes os, es, a, as. Importante lembrar que é regra gramatical, viu, pessoal? Mas que se você começar a produzir textos e inserir a mesóclise, a próclise ou a ênclise, você aprenderá a dominar a regra gramatical por causa da escrita. Temos aqui, essa explicação aqui foi em relação à regra. Por que colocamos o no após o verbo? Porque após palavras com som nasal, nesse caso aqui, an, on, ans, em, o comprem, em, é o som nasal. Por isso que emprega o n para formar o pronome aqui relativo em relação a uma ênclase. Pois bem, veja o garfo, João. Veja o garfo, João, que é marido de Esté. Põe-no à mesa. É uma frase que está acompanhada de vírgulas, por isso é preciso fazer a leitura corretamente com as pausas, senão fica errado. Veja o garfo, João, que é marido de Esté. Ponho-no à mesa. Imaginei que tivesse aqui na sala várias pessoas, vários Joãos, e é um almoço, e eu dissesse: veja o garfo, João. Aí vários João olhariam para mim, e aí eu especificaria: veja o garfo, João, que é marido de Esté. Põe-no à mesa. O põe aqui, mais uma vez, mostrando a questão da regra gramatical, quando após as palavras com som nasal, tem que colocar o no. Acrescenta-se o n, porque aqui o põe é nasalizado. Lembrando de essa questão da nasalização, o en, o an, o oi é nasal porque os sons são produzidos a partir do nariz. An, en, in, on, você faz uso do nariz para pronunciar o som. Por isso que é chamado de som nasal.